10º dia? Eu não tô acreditando. Já estamos no nosso 10º dia do desafio Lendo Mulheres que Correm com os Lobos em 36 dias. Tá passando muito rápido, muito, muito. Eu tô aqui, né, com as minhas impressões desse 10º dia, que nós lemos da página 153 até a 170. Nós estamos começando o capítulo 5. Tá muito interessante os elementos que ela traz. Eu tô sendo muito impactada, na verdade. Tô descobrindo muitas coisas de mim que eu não sabia. Vocês também estão? Coloca aqui nos comentários. Eu já quero saber o que vocês estão achando. Eu tô acompanhando vocês aí nesses dias. E é sempre bom entender o que vocês têm visualizado no livro a cada dia. Porque nós somos diferentes, nós somos plurais. E essa pluralidade, ela afeta quando a gente lê o livro. Porque pontos que me chamam a atenção podem ser pontos que não chamam a atenção para você. Você pode se impressionar com outros capítulos, com outras questões que às vezes nem percebi, que passou batido pra mim. Então coloca aí, já faz isso. Vamos lá. O capítulo 5, ela denomina como a caçada, quando o coração é um caçador solitário. E o mito, a lenda que ela traz para analisar essa relação da mulher selvagem é a mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Nunca tinha escutado esse mito. É um pouco assim assustador de imaginar, muitos elementos ali misturados. E ela já traz a primeira frase dizendo que os lobos são bons nos relacionamentos. E essa necessidade de relacionar também não se difere nas relações humanas. Ela até afirma que os picos e os valores simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. Mas, para os seres humanos, para que as relações sejam boas, para que a gente possa viver junto com o outro, a gente tem que encarar a morte, ela vai dizer, ok? E a história da mulher esqueleto é uma história da caça a respeito do amor. Descrever o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Para criar o amor duradouro, é necessário convidar mais um parceiro para a união, né? Não só o homem e a mulher, mas ela vai dizer que também é necessário estar ali a mulher esqueleto. Que seria entender essa natureza da vida, morte e vida. A morte não é um mal, mas uma divindade. Já disse um pouco isso nos outros capítulos, né? No relacionamento, ela desempenha um papel de oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e de um terminar. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Ok? E ela vem relatar, então, a história da mulher esqueleto. Como é a história da mulher esqueleto? Tinha um pai que não aprovava as coisas que a filha faz e ele vai e joga a filha de um penhasco e ela fica só em esqueleto. Já nem se sabe mais por que ela foi jogada ali, né? E um pescador um dia foi pescar ali, ninguém mais pescava porque tinha medo dessa história, dizia que era mal assombrado aquele lugar, mas ele foi pra lá pescar. E ele pega algo com a sua rede, ele fala, nossa, eu peguei um grande peixe, começa a puxar, começa a puxar, começa a puxar. E quando o cabelo e os ossos da mulher já estão saindo, ele nem olha direito, ele tá muito distraído com a situação. E ele só se dá conta quando ele coloca o esqueleto dentro do barco e ele se assusta e ele sua frio e ele grita e sai correndo. Só que quando ele sai correndo, o esqueleto sai correndo junto. Só que na verdade o esqueleto tava preso num fiozinho, aparentava estar correndo atrás dele, mas na verdade só tava correndo atrás dele porque o fio tava preso nele, tava preso no esqueleto. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, o esqueleto atrás dele. E quando ele chega no seu iglu todo escuro, ele pensa, estou seguro. Graças a Deus. Só que quando ele acende a luz, o esqueleto tá ali próximo dele
Só que ele olha mais um pouco, vê que não era tão estranho, sente uma profunda compaixão, tira toda a rede que estava ali presa nela, tá? E dorme. Quando ele dorme, uma lágrima escorre dos olhos dele e o esqueleto bebe aquela água e o esqueleto então cria vida novamente. Fala, né? Nasce carne nos ossos. Nesse momento ela deita com ele, os dois dormem e acordam no outro dia, né? Numa relação. E então, depois de relatar essa história, esse conto, ela vem fazer a análise, né? O primeiro tópico é a morte na casa do amor. A incapacidade de encontrar a mulher esqueleto e de desenrolá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos no amor. Ou seja, quando adentramos num relacionamento, nós precisamos entender que a gente vai estar numa relação direta com a mulher esqueleto também, com a morte, deixar morrer o que precisa morrer. Eu friso muito isso em todos os vídeos, mas é porque é essa questão que ela sempre traz à tona, que tem coisas que precisam acontecer para que o relacionamento flua melhor. E é isso, né? É o estar disposto a chamar a mulher esqueleto para compartilhar a relação que você faz parte. Não ter medo da morte e do que ela pode provocar no seu relacionamento. Porque quando você deixa algo morrer, algo nasce. Essa é a questão. E aí ele canta e o canto faz ressurgir, faz renascer algo muito melhor, né? Na página 160, ela vem falar das primeiras fases do amor, a Clarice, que seria a descoberta acidental do tesouro, né? E a questão é, apesar de a gente poder interpretar a história da mulher esqueleto, entendendo a nossa alma, entendendo a nossa subjetividade, ela quer trazer uma análise das relações humanas, como foi também na história do cachorro com o seu dono e as duas irmãs do vídeo anterior. Novamente, ela vem falar das relações humanas e não de uma análise da alma, apesar de que a gente pode também fazer isso nesse conto, tá? A primeira tarefa, então, é a descoberta do tesouro. Ele disse que era grande demais quando ele pescou lá a mulher esqueleto, ele achava que era um peixe grande, só que não era o que ele achava, né? Na verdade, as coisas não são como a gente pensa. Essa é a primeira lição. Nem tudo é como a gente pensa. Você pensa que está pescando um peixe quando você olha um esqueleto. Logo, os tesouros eles não caem do céu, vou dizer ela. A questão é, não alimente fantasias. É o que ela quer dizer com a ideia de que você vai pescar um peixe quando vê você tá com um esqueleto. Não alimente fantasias. Por quê? Porque sonhar com o amor perfeito é fácil. O negócio é que quando você vai ver como o relacionamento realmente é, muito mais conturbado, muito mais complexo, e não tem problema. Você tem que estar disposto a enfrentar isso tudo. Logo, a mulher esqueleto, que passou uma eternidade aí debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimento e encerramento, de lamentações e festejos. Uma outra interpretação para a mulher esqueleto, tá? Ela é a que observa as coisas, ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo, um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a sorreguê-la ao nível do consciente pelo ato do amor ao outro. E a ideia é que morra o quê? As ilusões, as expectativas. Muitas vezes a gente coloca muitas expectativas em cima da pessoa e a pessoa não supre aquelas expectativas e a gente fica o quê? A gente fica desapontado. Mas o problema tá na outra pessoa? Não, tá na gente que tá criando expectativa demais, sabe? Logo, eu acho que o diálogo aí é a melhor solução. Olha, tava esperando isso, você não trouxe. Nossa, é meu aniversário, eu tava esperando que você fizesse uma festa surpresa pra mim e você não fez. Ué, sabe? Não faz sentido você colocar essas expectativas no outro e cobrar do outro ainda pelo que ele não fez. É isso que ela tá querendo dizer aqui. E aí, se você tá decidido a amar, você tá decidido a, de alguma forma, ressuscitar essa mulher esqueleto.
Ela vem reforçando isso tudo. Amar, então, significa sair desse mundo de fantasia para um mundo de um amor duradouro e possível. Porque se a gente fica no mundo da fantasia, a gente só vai colocar sobre os ombros do outro expectativas que não vão ser supridas, e o amor não vai conseguir avançar, não vai conseguir realmente se sustentar. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. E aí juntos os dois eles podem se fortalecer. E a Clarissa, ela diz que para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre, tá? E ela vai entrar no tópico a perseguição e a tentativa de se ocultar, que é o momento em que ele corre do esqueleto. Ela vai dizer, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo e não só fisga o que procura, né? Mas fica tão assustada que mal pode tolerar. No início, quando nós estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem essas coisas, né? Muitas coisas nós não vamos compreender. E onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona, sempre. E é preciso saber lidar com isso, aprender pelo menos a lidar com isso. E ela fala que é um fenômeno até engraçado que ela vê nos casos de amor, é que quanto mais alguém corre, mais velocidade o esqueleto alcança. Quando um parceiro ou um outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Há logo a fase de correr e se esconder, só que há um momento que você tem que encarar isso tudo. E ela até chega a afirmar que nesses namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador. Ou seja, um lugar que ele se sente seguro. Por quê? Porque ele não quer enfrentar a natureza dessa morte. Ele não quer mudar, ele não quer transformar. E essa atitude, ela vai provocar uma intensa ansiedade no parceiro que não tá dando um tempo, ok? Pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, ele se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle, tá? E aí é isso, a nossa função é aprender se a gente quer amar alguém verdadeiramente e de alguma forma abraçar a tarefa de encarar a mulher esqueleto, de encarar todos os desafios e não correr, ficar correndo pela vida inteira de um relacionamento, né? Logo, desembaraçar o esqueleto é um teste do pretendente, assim. Embora muitos queiram correr, aqueles que ficarem, tentarem de alguma forma desembaraçar o esqueleto é aquele que você tem que dar moral. E ela vem tecendo comentários sobre como isso acontece, como deve ser. Chega até a falar de um ego corvo, que é quando a gente se atenta mais pro que é mais próprio do nosso ego, do que vai nos dar um prazer imediato e se esquece da nossa verdadeira alma. Tá na página 173, mas a ideia é não dar força ao ego corvo, mas sim à nossa alma selvagem. Porque o nosso ego está mais voltado para o que é passageiro. Ela diz que uma pessoa que tem desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Vem analisando esse mito. Chega a falar então do processo do sono da confiança, que quando ele dorme e consegue dormir ao lado da mulher esqueleto, é que ele renasceu para aquela relação. O sono, ele simboliza o renascimento, deixar nascer aquilo que precisa nascer nas relações. Vem analisando a questão do sonho, dizendo como ele é interpretado aqui. Olha, na página 178. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma boa mulher que está interessada nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela.
O momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar apesar de ter suas angústias, apesar de ficar nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de temer o desconhecido. Às vezes não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes é preciso simplesmente mergulhar. É isso, né? Quando você tenta controlar demais a vida, às vezes falta vida para você controlar. É o que ela vai dizer aqui na página 178. E é isso, né? Tá disposto a encarar a mulher esqueleto e depois confiar o suficiente para dormir ao lado dela. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. A única confiança necessária é de saber que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Para que o amor viceje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será de natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos leve a uma sábia inocência que cria e recria, como seria de esperar, as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Ou seja, confie, porque vai nascer dali uma relação mais consistente. E aí ela entra no tópico a adoção da lágrima, que é quando ele dorme e ela bebe a lágrima que escorre do olho dele. E a questão é, nós nos perguntamos com o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas? As lágrimas têm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. Quando se chegou até esse ponto nos relacionamentos, com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas, por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. A lágrima que veio à tona, ela é uma aula de amor a si próprio e também ao outro. Despido agora de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo, representado pela lágrima. Nessa nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro, de se doar ao outro, de deixar com que o outro entre no mundo dele. E aí é isso, está disposto a deixar o outro entrar na nossa vida, se despir de todos os medos, se despir de todas as angústias e tentar solucionar todos os problemas do relacionamento no relacionamento. Ter diálogo, ter coragem para enfrentar a mulher esqueleto. E na página 182 ela traz uma reflexão muito interessante e importantíssima que eu acho que falta para muitas pessoas. É a reflexão de que o outro não vai te salvar, no outro não está a sua salvação. Primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se conhecer para depois você abrir sua vida para outra pessoa. Porque muitas pessoas esperam que a salvação esteja no outro e o outro não vai trazer essa salvação. O outro talvez vá reforçar as suas angústias, vai te fazer ser mais neurótico às vezes. O outro não vai te salvar se você não estiver bem consigo mesmo. É isso que ela fala na página 182. Eu vou até ler aqui. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser a nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais de um homem do que a atitude de ele desmanchar suas proteções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta o seu ferimento, a lágrima surge naturalmente. E suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma no seu próprio curandeiro. Não se sentirá mais solitário à procura do self profundo. Ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico. E nem a mulher procura o homem para que ele seja seu analgésico, né? Primeiro a gente tem que nos amar, nós temos que nos conhecer, nós temos que curar os nossos ferimentos para depois a gente deixar alguém entrar. Porque senão vira um caos mesmo, né? A gente não vai confiar, a gente não vai se abrir. E aí, meu filho, só tende a ir de mal a pior, tá? Não que você não possa fazer o processo de cura dentro do relacionamento. Pode também, né? Entenda primeiro isso. O outro não salva ninguém, né? E é isso, assim.
ela vem reforçando isso tudo. Eu vou deixar para que vocês aprofundem nisso e se houver alguma dúvida, colocar aqui nos comentários, tá? Eu vou terminar com essa análise, com essa reflexão, assim. Primeiro se ame, primeiro se conheça, primeiro cure os seus ferimentos, não coloque no outro toda a sua sorte, não coloque no outro a sua salvação, porque o outro não vai ser. O outro talvez te auxilie, te pegue na mão e te ajude, mas ele não é a salvação. Ele não é a sua felicidade, ele não é o seu destino, né? Juntos vocês podem ser felizes, vocês podem construir coisas legais juntos, vocês podem realmente se amar. Mas primeiro você tem que estar bem consigo mesmo. Eu termino o 10º dia com essa reflexão. Gostaria muito de saber o que você achou depois de ler esse texto, o que mais te marcou, foi o que eu falei aqui, foi o que eu não trouxe, porque tem muitos elementos aqui que eu não destrinchei. Coloca aí, que eu tô curiosa. Até mais e continuemos aí no desafio 36 dias para ler Mulher que Corre com os Lobos.